Você abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 21, versículo 43 ao 45. Antes disso, dizer para os irmãos, agradecer aos irmãos que oraram hoje. Aconteceu uma coisa bem complicada. Pela manhã nós estávamos aqui no mercado, recebemos a notícia, meu sogro tinha um ataque terrível, né? Tinha se deslocado ali para o hospital, a princípio um AVC, um infarto, as coisas a notícia era bem terrível. Deslocamos para lá, hospital a gente sabe que não é fácil, pedimos oração no grupo, algumas pessoas já se mobilizaram para a oração, e a oração tem muito poder em seus efeitos, né? E graças a Deus ele saiu dali caminhando. A gente já estava, né, não que a fé falte, mas só notícia ruim, né, do hospital, só coisa terrível. Então ali, mas graças a Deus deu vitória, e ele está em casa. Não era, né, a coisa assim tão gravoso, mas, claro, inspira cuidado, tá? Mas eu agradeço a Deus pela oração dos irmãos que puderam orar, e outros que nem sabiam, mas foi de última hora e aconteceu isso aí. Mas louvamos a Deus, porque o Senhor já deu vitória. Amém? A palavra de Deus está em Josué 22, do 43. Então vamos ler aqui. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia, né? Quem tem a sua Bíblia, levante ela bem alto aqui. Quem trouxe a Bíblia? É 21 ou 22, pastor? É 21, 43 ou 45. Levante sua Bíblia bem alto. Levante. Eu vejo que muitos não têm a Bíblia, né? Você precisa ter a palavra de Deus à disposição. Mas eu tenho no celular. Tudo bem, a gente é um recurso, mas nem sempre o celular tem a bateria, tem um momento que a gente pode usar, e é um recurso, mas é importante nós termos ela para desfolhar, marcar, né? Eu cito até você, compre uma canetinha, às vezes, para grifar textos que você vai achando atenção. É importante você ter a Bíblia na mão. Nós vamos trazer algumas Bíblias aí, assim, até custo mais em conta também, mas algumas coisas já tem ali também, né? Então, é um investimento que você faz. Quem não tem a Bíblia, deve procurar ter uma Bíblia, né? Então, no texto está, em Josué, diz o seguinte, vamos ler aqui então, quem não tem a Bíblia, né, acompanha por aqui. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga comigo, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Amém? Tudo se cumpriu, irmãos. Tudo se cumpre. O Senhor não deixa nada. Esse texto chamou a atenção. Eu estava lendo ali e vendo que momento é esse, né? Esse é um momento assim da vitória, né? A vitória. Foram 7 anos de vitória. 31 reis derrotados, 25 mil quilômetros de terra ocupados, né? Todos os exércitos ali, amorreus, os heteus, jebuseus, tudo dominado, e a presença de Deus se efetivando. Se efetivou. Nem se efetivando, se efetivou. O Andrei, semana passada, pregou alguma coisa ali no plano do deserto. Eu achei interessante. E hoje nós vamos falar sobre o estar na terra prometida. Muitas vezes falamos sobre Egito, sobre deserto, e não falamos tanto sobre a conquista da vitória. Esse momento. Desde Abraão até essa promessa, muitos anos se passaram. Talvez mais de 1000 e poucos anos, 1400 anos, muito tempo se passou
né? Muito período de luta até se cumprir isso. Então, Deus falando através de Josué, um homem que Deus chamou depois de Moisés. Se nós abrirmos lá no livro, no capítulo 1, não precisa ler, eu vou ler ali alguns versículos, diz no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Essa foi a promessa de Deus. Tão logo Moisés partiu, Moisés foi um dos líderes assim que foi mais adorado, o povo de Israel mais se pegou, e porque Moisés foi um líder carinhoso, é um líder paciente, é um líder que ouvia reclamações, e ele era uma pessoa com um coração assim realmente muito além do que nós podemos imaginar. A nossa paciência é curta, e Moisés não. Ele era um homem paciente, era um homem bondoso, era um homem que suportava. E aí, nós vemos 3 momentos nessa história do povo hebreu. O primeiro estágio, o povo no Egito, terra da escravidão, dominado por Faraó. Saindo de lá, entramos aonde? No deserto, lugar de provação, lugar de ser trabalhado, e o último estágio, a terra prometida, Canaã. A gente, não sei se tu imagina assim, aí tu sentado assim, alguma coisa falando terra prometida. Consegue imaginar assim, você consegue despertar um rio, as correntezas, a grama verde, tudo irrigado, tudo maravilhoso. A terra prometida. Para nós, ansiamos pelo céu, a terra prometida. O melhor de Deus, aquilo que o olho não viu, que nunca chegou, nunca foi revelado à mente humana, é o que está preparado para aqueles que forem fiéis até o fim. Mas a promessa era vigente, Deus tinha falado, eu vou cumprir. E tão logo Moisés, ele morre, Deus fala com Moisés, com Josué, e ele diz para ele assim, olha, tão somente tu te esforça e tem muito bom, o quê? Tão somente muito bom ânimo, cumpri tudo que meu servo Moisés deixou, não te afasta o livro da lei. Irmão, se levantou um dos maiores líderes de todos os tempos, Josué. Josué se levantou e Josué não titubeou, né? Que nem que falou o André, titubeou. Ele não fraquejou. Ele diz, é comigo o negócio, Deus falou comigo, é comigo para mim avançar. Então nós vemos que a promessa da terra prometida é um local determinado para esse povo. Mas eu quero trazer alguma coisa hoje sobre a nossa vida, sobre a nossa condição, sobre o lugar que nós estamos indo, aonde nós estamos sendo trabalhados por Deus, porque de tanta provação, porque de tanto sofrimento às vezes e de tantas coisas. Então nós vemos que esse momento
que o povo entrou, se cumpriu aqui a promessa feita lá para Abraão de uma terra, falada também para Moisés, de um tempo maravilhoso, de uma terra que mana leite e mel, do melhor de Deus que separou para aquela nação, e que também, através de Jesus Cristo, é para nós hoje, o melhor de Deus para a nossa vida. Então Deus levantou esse homem para ele liderar esse povo. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito e caminharam com Moisés durante 40 longos anos no deserto. Quantos entraram daquela geração? Digo, daquela geração. Somente 2, que foi Josué e Caleb. Eu gosto de fazer conta, né? Às vezes ali eu faço umas contas e na porcentagem eu fui procurar ali alguma coisa ali. Dividindo 2 milhões por 2, eu encontrei a cifra 0,0001%. Não é 1%, irmãos, tem muita diferença. É 0,0001% que entrou na promessa. A promessa era para todo mundo. Deus diz, é para todo mundo a promessa. Mas somente prevaleceram 0,0001%. Que estatística terrível, né? Que estatística terrível. A promessa, Josué e Caleb faziam parte daquela geração. Eles foram um dos 12 espias. Foram lá visitar a terra. Visitaram tudo. Somente 0,0001% acreditou na promessa de Deus. O restante não acreditou. Consequentemente, Deus estabeleceu um castigo. Tipo aquela criança, professor, que chega assim, ou a gente, filho, né? Fez um erro. Vai para o cantinho do... Tem aquele cantinho do castigo, né? É. Não é mais castigo, não. Se disser isso é ato infracional, já está ali, ó. O juiz ali já enquadra. Não, por favor. É o cantinho do pensamento. Os mais antigos tinham grão de milho para botar o joelho, orelha de burro, e teve uns que pegou ainda que a professora levava uma vara. E se a gente começar a ver outros, ele vai falar, por favor, nem precisa nem contar, né? Vai ouvir coisas de arrepiar, do tempo que era. Ou daquela mãe que gritava com aquele filho não obedeceu, já passava a mão debaixo do fogão a lenha, já pegava e já largava, e só pela misericórdia de não pegar, né? Mas o cantinho do pensamento, esse cantinho do pensamento para as crianças, é para levar eles, tu fica ali no cantinho do pensamento, para te refletir um pouco sobre a tua condição, sobre a tua situação, sobre o teu erro. Por que eu estou falando sobre isso? Deus deu o melhor, disse para eles, eu vou tirar vocês da terra do Egito, vou abrir o mar vermelho, vou colocar livramento, vou tirar a água da rocha, vocês vão receber maná do céu, eu vou dar tudo que vocês precisam, não precisa plantar nem nada, não precisa, a roupa ela vai crescer de acordo, né, o alfaiate espiritual, o Espírito Santo consertando e ajustando tudo direitinho, né, tudo certinho ali, vou colocar a coluna da direção, vou proteger vocês. Então, milagre, maravilhas, livramento de Deus, isso não faltou. Era 3D, né? Era uma coisa assim, era algo espetacular, coisa que nós nunca vamos poder ver. Um mar se abrir no meio, uma coluna de fogo e uma nuvem indo, uma nave, coisas que somente estão aqui na palavra de Deus e nós temos que crer pela fé. Mas eles viram tudo isso assim, algo assim espetacular, maravilhoso, eles puderam ver isso a olho nu. Então, milagre, maravilha, Deus falando,
o monte tremendo, Moisés descendo com o rosto em glória, isso não faltou. Isso não faltou para que eles acreditassem. Então, quando eles foram lá naquele processo, daquela palavra que a gente já várias vezes pregou aqui, outros irmãos, também sobre esse tema, de 12 espias indo lá, eles viram aqueles gigantes, diz que realmente eram grandes, né? E eles voltam de lá. Então, o que levou esse povo a perder a bênção de Deus? O que levou essa gente? Se Deus estava com eles, Deus estava dirigindo, Deus assinou embaixo, diz, ó, vocês vão sair do Egito, abriu o Mar Vermelho, mostrou todas as coisas, colocou no deserto, diz, ó, a terra prometida é ali, tudo está na mão, é só assumir a vitória. O que faltou para esse povo, gente? Primeira coisa que eu vejo aqui, né? Entrou neles a murmuração, a reclamação. Isso desagradou a Deus. Quem é que gosta de fazer algo especial para alguém e receber só carrasquismo? Ou palavras duras, né? Tu fez algo, mas não, ninguém deu bola. Deus tinha dado o melhor para eles, preparando. Talvez assim como tu faz algo assim, tipo um negócio preparado, assim, lindo para fazer, e a pessoa nem vem dar bola. Ele diz, olha, eu preparei você, o deserto não era lugar de parada, era lugar de passagem, era só para chegar lá, o deserto não era lugar para ficar. Mas aí, o povo reclamou, duvidou, não acreditou. Josué e Caleb se levantavam assim, ei gente, espera aí, não é bem assim, a terra é boa, nós temos condição de avançar. Esse líder aqui diz, nós temos condição de ganhar, vamos pelear, que nem diz o gaúcho, vamos avançar, vamos entrar nessa briga, o Senhor disse que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Você está comigo nessa palavra, amém? Vamos conseguir, vamos lá. Eles disseram, não acreditamos, olha para onde tu nos levou, mas é no meio desse deserto, tirou de lá, ainda era terrível, mas trouxe para cá. E aí o sofrimento e papapá, e começou reclamação. Deus diz assim, basta, vamos para o cantinho do pensamento. Cantinho do pensamento durou 4 meses, né? 4 meses ali, né? É isso, 4 meses? Não. 4 anos, né? Não? 40 anos, irmãos, de cantinho de pensamento. 40 anos de cantinho do pensamento, para refletir, diz assim, ó, era a bênção, era para agora, não vão receber. A sentença é o seguinte, vamos para o cantinho do pensamento, vão ficar lá, vai passar toda essa geração de vocês, vai nascer uma outra geração, e essa geração é que vai entrar lá, e vão ficar no cantinho do pensamento. E o que vai ficar agora no cantinho do pensamento? Vocês vão caminhar em círculo durante 40 anos, vocês vão rodar no mesmo lugar, vão ver a mesma paisagem, vão ver as mesmas coisas, porque deserto é lugar que parece que eu não conhecia aqui, as dunas aqui que tem lá de Torres, né, que fica, imagina, um monte de areia, mas ainda não tive oportunidade de conhecer algo assim, um deserto mesmo, não sei se alguém já teve, mas a vegetação é tudo igual, pelo jeito, é só areia e mais areia, e infindável aquilo ali. Então o que virou? Virou uma monotonia, virou uma rotina, porque imagine viajar 40 anos vendo só areia, 40 anos vendo a mesma paisagem, a mesma coisa, vai para um lugar, quem sabe ali tem um rio, não tem, é areia, mas daqui um pouco ali, abre uma duna, quem sabe um oásis assim, aparece uma palmeira, um chafariz no meio lá, um poço, não, de novo baixa coisa, areia, sol escaldante, calor, ainda não passaram tanto, porque o Senhor ainda manteve, a sua misericórdia vai ficar sobre vocês essa nuvem, vai guardar, e a comida vai vir, e ficou a mesma comida, 40 anos o mesmo cardápio. Já pensou? Quem é que gosta de ovo frito aqui? Tem uns apaixonados por ovo frito. A gente trabalha aqui, né, quando pega assim, o Alessandro vai chegar em casa, vou virar 6 ovos fritos numa bandeja. Não acredito.
Mas ele disse que não fez isso. Estava preocupado. Ficamos trabalhando aqui na sexta, né? E aí, mas até ovo frito, 40 anos comendo ovo frito, chega, né? 40 anos. O prato mais saboroso, 40 anos, o mesmo cardápio, a mesma visão, o mesmo caminho, levantava de dia, vamos caminhar de novo. Caminhando um atrás do outro, chegava de noite, arma acampamento, ali, o sol está lá, a lua lá naquela montanha, não muda, no outro dia levanta e vai de novo para o mesmo lugar. Será que o Senhor tinha preparado isso para eles? Não. Deus preparou aventuras, Deus preparou algo novo, Deus preparou desafios para essa gente, assim como preparou para nós. O Senhor não preparou uma vida que Jesus vem, liberta você, te salva, te cura, te restaura, para viver monotonia. Deus te chamou para viver algo novo, de renovo, de desafio, de novidade, de coisas novas, porque Ele é novo. Ele é novo, que se renova. O Senhor não é rotina. Essa palavra rotina, monotonia, né? Não se encaixa no reino de Deus. Cada dia uma coisa nova, uma experiência nova. Quando Ele chamou os 12 para eles, vamos fazer algo novo, eles garantem que já ficavam animados. O que será que tem amanhã? Alguma coisa Ele vai armar para nós. Hoje tem travessia para lá, hoje tem multiplicação de pães para cá, hoje vamos ver o Lázaro lá, hoje vamos curar o cego Bartimeu aqui, hoje vamos fazer alguma coisa nova. Sempre tinha coisa nova na escola da fé do Mestre Jesus. Na vida nossa cristã, meus irmãos, não só olhando para aquele tempo, tem que ter novidade, tem que ter coisa nova, tem que ter experiência nova, tem que ter desafios, tem que ter coisas para que nós possamos entrar, porque senão vira rotina. Quando virou rotina, já tu está vivendo no deserto de novo. Não está vivendo no lugar que o Senhor te chamou, que é a terra prometida. Analisa você aí. Então, meus irmãos, vamos olhando para cá, e aqui tem o pessoal aqui que já é, né, estudante, numa curso de maturidade, representa ali do Egito, que representa o mundo lá, né, a pessoa ainda o deserto, que representa aí, o que representa o deserto? A alma, né? Falo ali que é o momento de transformação, de ali e tal, e a terra prometida, que é a Canaã de Deus, que é as coisas promessas de Deus. Então, quando nós olhamos ali, nós vemos que o Senhor não tinha preparado eles para viver essa rotina, essa monotonia, assim como não preparou também. E aí, chegou uma pessoa que quando Deus falou, diz assim, e eu garanto que ele estava ansioso, diz, eu cresci aqui aos pés de Moisés, eu aprendi, vai acontecer. E quando o Senhor chama, né, leva Moisés, ele diz, e agora? O Senhor disse, olha, toma posse daquilo que eu te dei. E ele não espera duas vezes, ele diz, e agora? É agora que eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu. É agora que eu vou tomar. E esse homem libera a grande conquista, atravessa o Jordão, derrubam as muralhas de Jericó, avante, derruba ali os 31 reis, coloca sob jugo, estabelece o povo, dá para cada um a sua parte da herança, para cada tribo, e além de tudo isso, ele vai ler toda a Escritura. Ele estabelece aqui, enquanto Deus me der fôlego, eu vou velar por aquilo que o Senhor me deu, que é a sua palavra. Então nós vemos que, lá para adiante, não precisa abrir, né? No livro de Juízes, eu vou ler bem rapidinho aqui, no capítulo 2, depois se você quiser apontar, diz a partir do versículo 7, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra, foi grande realmente, tá? Do Senhor ao qual fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Então, tudo esse homem cumpriu. Durante esse período, o povo foi fiel a Deus. Houve paz, houve tranquilidade, as promessas de Deus vieram para o seu povo, e o seu povo conquistou, porque ele cumpriu o propósito de manter a palavra de Deus. Irmãos,
Estava vendo também uma outra pesquisa que fala que no mundo, mais ou menos, são 2,2 bilhões de cristãos, que se dizem cristãos, espalhados pelo mundo, e desses 2 bilhões de pessoas, uma pesquisa americana, somente 11% se dizem pessoas que estão vivendo uma vida vitoriosa. Então significa que 89% não está vivendo uma vida vitoriosa cristã. Consequentemente, igrejas frias, né, igrejas paradas, monótonas, povo sem palavra de Deus, sem testemunho, sem renovo de Deus, né, algo frio, algo apático, algo realmente que era para ser a terra prometida, que era para ser o lugar aonde as bênçãos de Deus estão sendo derramadas. O povo anda, em vez de estar olhando para cima, que nem diz o apóstolo Paulo, continua olhando para baixo e chuntando tampinha de garrafa, desanimado. Atribuindo aos outros, atribuindo a tudo que se coloca ao mundo, as coisas que vem o cenário, o insucesso de uma vida cristã desanimada. Por quê? Porque, na verdade, não saiu do Egito, entrou para o deserto, mas o Egito não saiu de dentro do seu coração. Continua ali, vivendo o que era para ser as bênçãos de Deus, aonde que era para ser a vida abundante de Deus. Alguém abre em João 10:10 para mim, por favor, e leia bem alto, aonde que era para ser as coisas abundantes, virou vida de rotina. E aí, consequentemente, perdeu o entusiasmo. E tenham vida com abundância. Diz para o teu irmão, é vida com abundância com Jesus. Com Jesus é vida com abundância. Jesus não diz assim, eu vou tirar vocês, vou dar uma vida melhorada. Jesus disse não. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você pensa assim, é provisão, é riqueza, é promessa de Deus. Eu não sei qual a luta que vem depois, mas é ali também a promessa de Deus, na segunda, de uma vida abundante, de uma vida transformada. Josué disse assim, eu não estou contente só de comer, era uma bênção, mas um maná, eu quero trocar pelo banquete que tem na terra prometida. Eu quero sair desse sol escaldante, eu quero sair dessa areia que queima, eu quero sair desse calor, e eu quero sair desse frio de noite congelante, e eu quero ir para uma terra que tem um vento fresquinho, que tem uma sombra, que tem uma água gostosa, porque no deserto não tem. Eu quero trocar tudo isso. No mundo espiritual não é diferente. Quando você desceu as águas, o Senhor nos chamou para que nós não venhamos mais viver nesse sol escaldante, nessa vida de sofrimento, porque tem gente que atribui que a vida cristã é sofrimento. Não, tem que sofrer. A vida do cristão é sofrimento. Não é esse o evangelho que eu encontro. Lutas, tribulações, mas em todas elas nós somos mais que vencedores. Abra a Bíblia aí, se a irmã puder botar ali, uma Miriam, 8:37, Romanos. Mais que vencedores. Mais que vencedores daquele que nos amou. Vamos ler junto? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores. É esse Jesus que veio estabelecer uma mente nova para o plano de Deus da igreja. Uma mente nova. Não disse que nós teríamos vida fácil, teria tribulações, mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele venceu, e se nós crermos na sua palavra e tomarmos posse da sua promessa, nós também vamos entrar na terra prometida espiritual. Vamos sair. Só que muitas vezes eu gostaria que vocês fizessem talvez um comparativo.
Será que você está vivendo mesmo na terra prometida? Ou ainda está no deserto? Ou nem saiu do Egito? Qual é o teu lugar na condição espiritual? Qual é o lugar que você se encontra? Aceitei Jesus e tal, mas não está acontecendo na minha vida. É só tribulação, é só problema. Você precisa parar. Né? Tem um ditado que até no exército, está perdido no meio da mata, Esaú. Alguém serviu aí? Você lembra desse ditado? O irmão Jorge, lá de Santa Maria, Beloga o Bibi lá, né? Esaú, estacione, sente-se, alimente-se e oriente-se. Tem vezes que, como vida cristã, eu preciso dizer um Esaú. Eu preciso estacionar, eu preciso sentar, eu preciso primeiro me alimentar meu físico e me orientar de novo, porque eu estou vivendo em círculo, e eu só estou vendo coisa, não tem novidade, eu não tenho mais nem vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de nada, eu não tenho mais nem vontade de ir nos cultos, pastor. Se perguntar, eu estou aqui hoje para não desagradar quem vem, mas eu não tenho nem mais brilho, não tenho mais vontade de nada, porque realmente a minha vida cristã é uma monotonia. No começo eu acreditava, no começo tinha algo novo, no começo eu fiz isso, eu fiz mais aquilo, eu abri mão, experimentei algo novo, mas depois, no passar do processo, eu me perdi e estou andando em círculos. Eu quero dizer, pare de andar em círculos. O Senhor não te chamou para você ficar amassando barro. O Senhor te chamou para você avançar. Mas para que isso aconteça, você precisa primeiro crer na palavra de Deus. Você precisa se apossar daquilo que Deus te deu e você declarar em alto bom som ao mundo espiritual que você veio para ser realmente novidade de vida e repreendendo todas as coisas. Agora não são mais naquela terra prometida, não tem deserto, não tem morreu, não tem nada, mas o que está hoje dentro da igreja? A negatividade, a falta de fé, a dúvida, o medo, né? Está tudo isso dentro da igreja pairando no nosso meio, a murmuração. Eu só venho para ver o que aconteceu de errado, eu vi lá, ó. Depois no final do culto, chamar o pastor e dizer, viu, aquele erro eu apontei lá. Eu estou aqui pensando, um negócio lá errado, não atendeu aqui, não fechou no horário, tal. Eu estou com esse pensamento. Eu não estou vindo para a casa de Deus para me alimentar, para durante a semana eu participar na comunhão com meus irmãos, eu compartilhar desta palavra de Deus com meus irmãos, porque a minha mente ainda está dividida entre uma dezena de coisas que me impede de tomar o novo de Deus na minha vida, que o Senhor nos chamou, que é através de Jesus Cristo, o libertador. Não é mais Moisés agora que o Senhor colocou, o Senhor chamou Jesus Cristo, o seu Filho, para nos fazer herança junto com Ele, não no que sobrar. A herança é para mim e o resto é para vocês. Não foi assim que Ele disse. E sereis co-herdeiros, juntos, da mesma herança. Já pensou? Participar da mesma promessa, das mesmas heranças que estão para Cristo, assim também para a igreja, mas uma igreja que vai participar com isso, que quer realmente morar no céu, ela tem que ter uma mente proativa no mundo espiritual, ela tem que realmente crer nesta palavra de Deus e se apossar e parar de se queixar e parar de reclamar, porque quando nós nos queixamos, nós duvidamos de Deus, nós começamos a andar em círculos, assim como esse povo, e vamos para o cantinho do pensamento. E às vezes esse cantinho do pensamento já está durando 5, 10 anos, 2 anos. Se eu vim para a igreja, e por isso que através da minha e da tua vida, o povo de Deus tem que ser impactado, influenciado. Por que existem pessoas que ainda não foram influenciadas aqui? Isso é responsabilidade do pastor. Não, eu tenho que estar também junto, mas a responsabilidade tua de influenciar, de levar o novo de Deus, dessa pessoa ver realmente a convicção do Evangelho na tua vida, não de andar titubeando, né?
Porque a pessoa vê assim você, qualquer um que chega, leva e fala. Não, a pessoa realmente dizer, eu tenho convicção no chamado de Deus, eu tenho convicção que o Senhor me salvou, eu tenho convicção que o Senhor me levantou para influenciar nesse tempo de hoje, e eu não quero viver na mesmice, porque a mesmice eu vivia lá, agora para Jesus tem que viver o novo de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? E esse tempo era só para continuar a bênção, era só para ser, mas durou pouco tempo. Pegaram a terra, tudo partiram. Aí se nós for ler na palavra, começa a acontecer algumas coisas. Depois lá do versículo 10, e foi também congregada toda aquela geração, a seus pais, outra geração, após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. A geração futura não conhecia. Por quê? Porque não teve ninguém para ensinar, não teve ninguém para lembrar o que veio através de Moisés, não teve ninguém para passar para... Hoje a gente tem que estar de olho na geração futura. A geração futura, eles que estão lá na escolinha, talvez não saia nenhum de nós aqui, mas amanhã pode estar a foto deles daqui a 15 anos, estampada ali, de estarem indo para este mundo levar a palavra de Deus. Você crê? Amém. Que Deus pode levantar uns pequeninos? Deus pode levantar daqui, não sei tantos, mas 18 anos, a Ana Clara. A Ana Clara está nos braços ali, e daqui 18 anos, talvez ela já estaria indo, mas ela tem que ser lembrada do que aconteceu aqui. Ela tem que ser passada para a geração não sabia o que Deus tinha feito, porque ninguém se importou de passar, ninguém se importou de dizer quando Deus era grande, os ensinamentos, faltaram os anciões, faltaram os testemunhos na casa de Deus, e por isso que tem tantas famílias, filhos se perdendo.